Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência aqui agora na questão 53, do Livro dos Espíritos, diversidade das raças humanas, teoria da evolução do homem, Então, esse é um assunto muito gostoso. Você entende, com todo respeito, que aqui no Livro dos Espíritos, eu gosto de repetir para a pessoa não perder o ponto da linhada. Volte na questão 48 no Livro dos Espíritos e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Gente, nós não podemos trair a codificação da doutrina dos Espíritos sabendo disso aqui, Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos seres e dos outros seres vivos na Terra? O aparecimento do homem dá para os antropólogos, os paleontólogos, assim, aproximar. O que é aproximar? 800 mil anos. 1 milhão de anos. Então eles se aproximam, mais ou menos assim. Bem próximo, 1 milhão de anos. Beleza. 500 mil anos. Tá próximo. Entendeu? 500 milhões de anos, tá próximo. Agora, saber quando a vida mergulhou, vou usar esse termo, saber quando a vida mergulhou aqui na Terra, Deus e Jesus é que sabe. Não venham qualquer espírito aí dizendo isso, dizendo aquilo, que eu não vou acreditar nisso não. Eu não acredito mesmo. Já ouvi dizer que tem matéria de um espírito aí renomado, outro espírito renomado ali, aqui, por médium engravatado aqui, por médium engravatado ali. Eu não acredito nisso não. Não acredito mesmo. Tratando-se de evolução por toda a eternidade, a gente tem que ser muito esperto com isso. Gente, é preferível você não aceitar 99 verdade do que você aceitar uma mentira. Renegue 99 verdade, mas não aceite uma mentira. E eu não gosto de mentira. Por isso que eu trabalho em cima dessas questões. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Do homem, sim, aproximadamente 800 milhões de anos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 1 bilhão, aproximadamente. Mas a vida não. A vida, nós temos conhecimento que ela, no estado latente, primitivo, 1 bilhão de anos depois que a Terra se formou por Nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais, aqui na Terra, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, já depositou esse germe. 1 bilhão de anos depois, e que aqui permaneceu no estado rudimentar até o momento da eclosão. Então, o importante é eu saber disso. Eu não discuto com ninguém isso é um estudo. Mas naquela época não tinha condições do germe
primitivo, rudimentar, latente, sobreviver ao clima da Terra, porque era enxofre, porque era vulcão, era lava vulcânica e tal. Ô, gente, e o Sol que é habitado? E o Sol que é habitado? Vamos esquecer esses pormenores que para nós achamos que é dificuldade para o eu, porque cada um encontra-se numa dimensão, num processo de evolução. Vocês vão ficar sabendo mais para frente com relação a esse negócio aí de corpos de outras dimensões. Vocês vão ficar sabendo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Aqui eu não posso dizer tudo, porque senão eu vou entrar com o carro na frente dos boi. Não, mas eu estou preparando terreno aqui para mim trabalhar mais na frente de outros vídeos. Você acha que eu sou bobo? Né? Então, você entende também, não me importa voltar mais não, você entende também que a África não foi o ponto primordial onde, vamos usar aquele termo assim, como se diz, gente? Nossa, me esqueci. Deixa pra lá. Vai ficar difícil para você, mediante os estudos paleontólogos e dos antropólogos e de todos os cientistas, vai ficar difícil para você entender isso que nós estamos entendendo agora, de que em todos os continentes, em todos os países, sempre existiu aquele pódromo, aquele padrão. E que aquele padrão, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, a genética era uma só. Que tanto faz na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa, na Ásia, todos faziam parte de um só padrão genético, físico, porque o espiritual é que é o importante. Então você vai entender, você vai raciocinar que o princípio não foi na África apenas, e sim em todos esses continentes e em todos esses países, África, deserto do Saara, Europa, Ásia, Sibéria, Filipina, Nova Guiné, Oceania, Polinésia, Alasca, América do Norte, América do Sul. Em todos esses lugares havia, eu vou usar esse termo, essa barriga de aluguel para receber. Tanto é que muitos seres, você já estudou isso, muitos seres australopitecos vivendo na Europa, de repente, deparando os australopitecos com os Homo erectus ou com os Homo habilis, os Homos habilis e os Homo erectus caçavam os australopitecos e matava eles para comer.
e levavam aquela tribo de australopitecos à extinção. Você não estudou isso na escola? Quantas tribos aqui levaram outras tribos à extinção, gente? Porque eles chegavam num continente e lá eles deparavam com outras tribos lá já existindo e eles matavam aquelas tribos, principalmente o Homo neandertal, o Homo erectus. Quando deparavam com outras tribos, eles matavam as outras tribos. Você já não ficou sabendo disso? Olha, nós temos em algumas regiões no mundo que existe os aborígenas. Ora, gente, os aborígenas são ancestrais dos Homo neandertal, do Homo erectus. Eles são ancestrais. Ou você não sabe disso? Sabe sim, você é inteligente. Então nós temos que raciocinar. Agora, a questão que muitas pessoas não entendem é que acha que nós fomos macaco. Nós não fomos macaco. Nós não fomos macaco. Os bons espíritos, vou repetir isso de novo. Os bons espíritos arquitetos siderais usaram o útero das macacas, que são os common ancestor, que são os ancestrais dos australopitecos, para gerar aquele padrão aquele que permaneceu durante 40 mil anos sendo gerado, para depois passar para o padrão de Raman Pitecus, que ainda permaneceu mais 14 milhões de anos, para depois entrar nos australopitecos. Aí agora eu te pergunto uma coisa. A humanização, onde é que ela começou? Nos common ancestor, nos Raman Pitecus ou nos Australopitecus? Nos Australopitecus. Onde foi que começou? Por isso que eu fico meio com o pé na frente, outro atrás com relação a isso aí, porque tem muita bobeirada sendo dita por aí que eu não aceito. Eu não aceito mesmo. Então, olha só o que Kardec agora na Gênesis remata. Aqui agora é o top. Porque antes é a paleontologia aqui da Terra, a antropologia aqui da Terra, cientistas da Terra, hipótese aqui dos antropológicos, né? Deduções desse, aproximação daquele. Agora aqui não. Aqui Allan Kardec dizendo: hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança que há de forma
exterior, física, entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo, metamorfose. Nada há aí de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, corpos de macacos têm se servido de vestiduras aos primeiros espíritos humanos, que é aquele caso que eu tratei de barriga de aluguel, entendeu? Humanos forçosamente pouco adiantados que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado já pronto, vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro, se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Não é isso que acontece? Em momento algum, por essa transfusão, por essa mutação, o espírito do homem deixou de ser espírito homem. Só pelo fato desta metamorfose, dessa usância durante esse período da evolução, isso não significa que o ser se tornou um macaco. Macaco seria se nossa origem tivesse sido ecrodida, se tivesse sido ecrodido, ecrodiu-se do reino do símio. O homem ecrodiu. Mas não foi assim. Os arquitetos siderais viram que o símio, né, que é aquele animal ali, como ancestor, 40 mil anos, ele possuía um padrão que correspondia ao espírito do homem. Se os bons espíritos quisessem construir um corpo, eles construiriam. Mas se eles já encontraram um corpo pronto, eles só se utilizaram do útero daquele símio feminino. E ali reencarnou aquele espírito, mas em momento algum o espírito perdeu a identidade de espírito. Ele só se utilizou-se daquele período. Olha só, fiquem bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese. Kardec dizendo isso. Só que Kardec
está usando a hipótese. Eu ouso a dizer que Kardec foi muito humilde em não querer, naquela época, assumir esta verdade. Porque existe uma gama muito enorme além que esta questão que estamos tratando. Mas eu ouso a dizer que não há hipótese nenhuma. A Kardec, ele sempre esteve certo. Ele é que não queria caçar briga com os antropólogos, com os paleontólogos, com as religiões, com os cientistas, com os perturbados, com os obsidiados, com os anticristos, com os religiosos daquela época. Por isso ele usou hipótese. Mas ele sabia que futuramente viria alguém com peito, com coragem, dizer o que nós estamos dizendo. Ele sabia. Por isso aqui eu não digo que é hipótese, não. Isso aqui é verdade. Fiquem bem entendidos que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito. Tá vendo só? A origem do corpo nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre os seus espíritos e o do macaco. É lógico que não implica em nada, mas os ignorantes aqui da Terra batem nessa tecla 24 horas e querem saber se vieram do macaco, se vieram da vaca, se vieram do cavalo, se vieram do elefante. Então precisa ter. Como, por exemplo, isso aqui é caneta. Isso aqui é uma hipótese. É uma hipótese. Eu acredito que seja uma caneta. Não, é caneta e pronto. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, admitida essa verdade, não vou usar hipótese não, Kardec, porque você sempre esteve certo. Admitida esta verdade, pode dizer que, sobre a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo. À proporção que o espírito progrediu, o espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar para seu uso. Corpo de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvore dessa espécie. O espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Como a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra poucos diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência,
em nossos dias ainda, há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecência com o macaco que só lhes falta ser peludos para se tornar completa a semelhança. Kardec foi muito gentil nessa questão, né? Porque a gente vê tantos seres peludos aí que o corpo deles é pior do que o urso. É pior do que pelo de cachorro, pelo de macaco, né? Então nós vemos aí muitos artistas aí que se eles tiram a camisa, eles são um macaco puro. Tem seres que têm os braços compridos, né? Tem seres que são cabeçudos. Tem seres que são obesos. São verdadeiros monstros no corpo físico. Entendeu? Então, se nós formos analisar também as plantas, né? A enxertia, né? Que é um enxerto. Você pega ali um galho de laranja e faz a enxertia na mexerica. Daí, a alguns tempos, aquele galho de laranja está produzindo laranja usando o pé de mexerica sem interferência nenhuma. Mas se você for no genoma da laranja, você encontra o genoma da mexerica. É assim a evolução, gente. Não é facinho? Dizer que isso é difícil, pelo amor de Deus. Não tem mais como mudar isso aqui não. Vamos para o próximo vídeo, só na próxima noite agora.